Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do AVC Cast, o primeiro podcast exclusivo sobre AVC, que traz conteúdo de confiança e qualidade para você. Hoje a gente tem em pauta um tema muito importante, que é a associação do AVC com doenças reumatológicas. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe uma especialista, super especialista no assunto, uma doutora reumatologista, que é a doutora Aline De Faveri do Prado. Ela é médica formada em medicina pela Universidade Luterana do Brasil, fez residência em clínica médica no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, fez residência em reumatologia no Hospital São Lucas da PUC, Rio Grande do Sul, e é professora também de medicina da especialidade de reumatologia do curso da FURB, aqui de Blumenau. Doutora Aline, obrigada por ter aceitado o convite. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje para compartilhar um pouco de todo o conhecimento. Obrigada. Eu que agradeço, né, Jorge e Thiago, pelo convite. É um prazer estar aqui. E Legal. parabéns, né, pela ideia de fazer esse podcast para divulgar informações tão importantes e informações precisas e de qualidade para a população. Então, ótimo. Obrigado pela presença, Aline. E eu queria começar falando para a população no geral que existem alguns fatores de risco para o paciente ter AVC, que são algumas doenças ou alguns hábitos que o paciente tem que predispõem ele a ter um AVC no futuro, né? E as doenças reumatológicas são um desses fatores, algumas delas. Primeiro, eu queria que você se apresentasse no sentido do que é a especialidade reumatologia. Bem, a reumato é uma especialidade, assim, que acaba sendo pouco conhecida na população geral e também entre os colegas médicos, né? A gente vê, assim, que nas faculdades de medicina, a disciplina de reumato é uma disciplina bem pequenininha ali no currículo, né? Escondida dentre as especialidades de clínica, e isso acaba contribuindo para que não seja, né, tão conhecida e que os sintomas, os sinais que o paciente apresente também muitas vezes não sejam tão reconhecidos por quem não é reumatologista, né? Mas a reumatologia é uma especialidade que trata de basicamente três esferas aí de problemas de saúde. As doenças do metabolismo do cálcio, as doenças relacionadas à osteoporose, a osteoporose em si. Uhum. A outra esfera seriam as doenças degenerativas, que são a osteoartrite, então a popular artrose, o desgaste das articulações, que acontece nas mãos, na coluna, no quadril, no joelho. Então são as doenças degenerativas que acabam chegando para o reumatologista. E a terceira esfera de patologias abordadas é a esfera de doenças reumatológicas imunomediadas, né? Então, hoje a gente não fala tanto autoimune, na reumato a gente tende a falar doença reumatológica imunomediada, quando a gente está falando de doenças como artrite reumatoide, como lúpus, como síndrome de Sjögren, que são doenças aí que a gente acaba tratando. Então, o reumato trata doença imunomediada ou autoimune, popularmente conhecida, né? Agora é bem difundido, todo mundo fala em doença autoimune, né? É verdade. As doenças degenerativas e a parte de osteoporose. A gente também trata quadros de dor crônica, de síndromes miofaciais, que são contraturas musculares, né? Mas aí, acho que em relação ao AVC, a gente vai estar falando mais das doenças imunomediadas, que são inflamatórias e que vão aumentar o risco mesmo desse problema. Como tu explicou agora pra gente de forma bem lúdica, assim, bem compreensível, e realmente acontece, né, são doenças altamente conhecidas pela população, porém muitas vezes a população não reconhece quem que trata essas doenças, né, e qual médico procurar quando tem uma osteoporose, quando tem uma artrite. Então é ótimo, né, essa explicação, essa explanação inicial para a população identificar sobre o que são as doenças reumatológicas. A gente sabe que as doenças reumatológicas, não são todas, mas a grande gama delas, uma dessas esferas que você citou particularmente, vai ter uma relação com o AVC, principalmente o AVC isquêmico, né? Esses riscos, né, aumentados se dão principalmente por dois motivos, que seriam as vasculites ou então as trombofilias, né, que seriam os principais mecanismos que levariam ao AVC isquêmico dentro dessa esfera.
como você poderia explicar para a gente o que seria então esse mecanismo de vasculite e trombofilia? Vamos pegar como exemplo, assim, o lúpus, tá? O lúpus é uma doença autoimune que é sistêmica, né? Então, ela afeta qualquer órgão da pessoa e ela é caracterizada pela deposição de imunocomplexos nos órgãos-alvo que vão ser afetados. Então, a gente tem essa deposição nos vasos sanguíneos. Só fazer um adendo, já que começamos a falar do lúpus. O lúpus é também das principais doenças que a gente vai trazer para correlacionar com a AVC. Então, já vamos iniciar já com o tema do lúpus mesmo, que acho que já fica interessante. Legal. Tá bem. Então, isso, a gente acaba há essa inflamação do vaso sanguíneo. Essa inflamação do vaso é chamada de vasculite, né? Que é a inflamação do vaso, e ela acontece em pequenos vasos, né, no lúpus, vasos do rim, vasos do cérebro, e a gente pode ter alterações de pele, de articulações. Em geral, o paciente vai procurar o atendimento por artrite, dor, inflamação nas articulações, dificuldade de movimentação, limitação da qualidade de vida. A pessoa se sente doente, pode ter febre, pode perder peso, está muito cansada, pode ter lesões cutâneas, né? Então lesões avermelhadas, que vão piorar muito com a exposição solar. E é uma pessoa doente. Dentro desse contexto, a gente pode ter o envolvimento renal, o envolvimento cerebral. O envolvimento cerebral no lúpus, ele pode ser um envolvimento cognitivo, então a pessoa começa a ter, olha, eu não consigo me concentrar bem, a gente chama de lupus fog, que é parece exatamente isso, que existe uma nuvem, né, a cabeça enuviada, a pessoa não consegue raciocinar adequadamente, percebe uma dificuldade em executar algumas tarefas da vida diária. Então, isso é o mais comum, esses distúrbios cognitivos, e lupus fog são o que a gente mais vê em relação a acometimento encefálico do lupus. E aí a gente vai tratando o lupus, tratando a doença com medicações imunossupressoras. É a tendência que esses sintomas de envolvimento sistema nervoso central melhorem. Mas a gente pode ter a isquemia cerebral induzida pela inflamação daqueles vasos e também induzida pelo desenvolvimento de uma aterosclerose mais precoce do que na população geral. Isso. E esse é a grande questão, essa é a grande questão no lúpus. Então, a pessoa tem uma inflamação sistêmica em todo o corpo, e a gente sabe que a aterosclerose, que é, né, o estreitamento das artérias por placas de colesterol, ela é uma doença também inflamatória, não é apenas, o colesterol não apenas se deposita ali e forma placas, há uma inflamação dessas placas, e essas placas vão crescer ou vão soltar, e aí obstruir o tecido na frente, né, que leva o sangue, que leva o sangue para o cérebro. Exatamente. E as pessoas com lúpus vão ter essa aterosclerose, o desenvolvimento dessa placa, a inflamação dessa placa mais acentuado do que outras pessoas. E por isso que a gente vê mais casos de AVC isquêmico em pessoas com lúpus do que na população geral. E esse risco é alto, é um risco Olha só, né, que interessante. Bem então, mais que o dobro, né? Mais que o dobro. Porque as pessoas têm chance de ter um AVC, o paciente que tem lúpus, ele vai ter uma chance bem maior de ter esse evento, né? Então, tanto pela inflamação daquele vaso, que vai favorecer a formação também de coágulos, né? Quanto a formação de placas de gordura que vão estar também acelerados, e aí um mecanismo que a gente já sabe, né? É importante isso que você falou, que quando a gente aprende na faculdade da doença aterosclerótica, pelo acúmulo de placa de gordura, a gente aprende muitas vezes assim, que acumulou colesterol ali, o colesterol foi aumentando e pronto, e foi estreitando o vaso, né, causando uma redução da luz onde passa o sangue. Mas, na verdade, tem vários outros componentes, né, e os componentes inflamatórios hoje são muito importantes na patogênese dessa doença, e que bom que você falou sobre isso, porque é importante que a gente entenda que as pessoas que têm lúpus, elas não só
vai ter os vasos pequenos do cérebro afetado, mas também Sim. grandes vasos podem ser prejudicados por conta da doença, né? Da aterosclerose, Da né? aterosclerose. Acelerada. E esse paciente, ele precisa ter um cuidado extra do que a população geral, né? Então, o que a gente tem de recomendações para população geral em relação à prevenção do AVC, nesse paciente tem que ter uma atenção redobrada, porque ele já tem um Exatamente. fator extra, né? Que é muito significativo. E que é um fator de risco independente, né? Então, a gente sabe, né? Fumar aumenta o risco de AVC, dislipidemia, então colesterol alto também, diabetes também. Exatamente. Além de tudo isso, o lúpus é um fator adicional e, muito importante, é um fator adicional em pessoas com menos de 40 anos, né? Então, em adultos Pacientes jovens, é nessa população que vai acontecer esse tipo de problema. Em casos, assim, de lúpus grave não controlado, né? Assim, também não quero desesperar ninguém. As pessoas que têm Sim. lúpus, a Isso. maioria das pessoas com lúpus tem lúpus leve, que a gente chama um lúpus cutâneo articular, Sim. que é um lúpus que a pessoa vai ter algumas dores articulares, inflama algumas articulações, vai ter lesões de pele, vai ter alterações de laboratório, e a gente vai tratar, e essa pessoa não vai desenvolver alteração no rim, nem alteração no Ótimo. cérebro. Então, a imensa maioria das pessoas vai viver com lúpus super bem, tratando e cuidando dos fatores de risco cérebro e cardiovasculares, mantendo uma atividade física, não fumando, alimentando direito, tratando o colesterol se ele for alto, tratando diabetes se houver, né? Dormindo bem. Dormindo bem. Então, a ideia é que a pessoa com lúpus tem esse risco aumentado, mas é perfeitamente Controlável, manejável. né? E a gente, claro, existem casos de lúpus muito grave que aí não vão ter apenas, né, esse quadro cutâneo articular, vão logo no início da doença já desenvolver envolvimento renal, cerebral, pulmonar, cardiológico, e aí a gente vai ter que tratar agressivamente e vai com imunossupressão e vai abordar também os fatores de risco Mas não é a tradicionais. maioria, Não né? é a minoria dos pacientes. A imensa Isso. maioria dos pacientes tem lúpus leve, que a gente faz imunomodulação com medicamentos como hidroxicloroquina, como metotrexato em doses moderadas, não precisa imunossupressão com medicamentos imunossupressores clássicos, assim, que a gente precisaria usar no lúpus mais grave. A gente bate muito aqui na tecla sobre exatamente isso, o acompanhamento, né? Então, teve o diagnóstico, às vezes o paciente ele consegue chegar no médico e ter o diagnóstico, mas não acompanha, né? Some. Então, é um acompanhamento contínuo. Isso que vai fazer diferença no resultado e na prevenção também, né? Exatamente. Então, às vezes o lúpus ele tem uma manifestação clínica leve inicialmente, porém precisa de um acompanhamento, um tratamento adequado, né? A chave, assim, o principal fator de mau prognóstico no lúpus é a falta de acompanhamento adequado. É mesmo? Isso já é estudado e demonstrado. Estudado, tá? Então, o fator, a pessoa que não tem um acompanhamento adequado não vai bem, né? Não. A boa notícia é que, assim, o lúpus, quando ele começa leve, em geral, ele segue leve a vida inteira. É raro acontecer do lúpus começar leve, cutâneo articular, só com dor articular e lesões de pele, algumas alterações laboratoriais, e 10 anos depois a pessoa ter uma nefrite, por exemplo, ou ter uma vasculite encefálica. Isso é muito raro de acontecer. O lúpus grave começa grave. Então a pessoa já chega com febre, perda de peso, perdendo função renal, com alteração cerebral. Então chega muitas vezes já na emergência, né? E o lúpus leve, em geral, fica leve a vida toda, só que a gente vai ter que acompanhar, tratar e cuidar desses fatores que a gente conversou agora, né? Uma coisa que eu imagino que aconteça com relativamente frequência é o paciente ter complicações da doença antes de ter o diagnóstico da doença, né? E fazer um fator de confusão. Então, às vezes tem um lúpus leve, tem um racho cutâneo, uma alteração de pele, alguma coisa mais leve. E, de repente, esse paciente, ele teve um AVC. Não, como saber, né? Se teve
Tem o fator ali, os dados trazem, né, que tem um fator de risco aumentado, mas às vezes nos estudos a gente não consegue provar, né, ali que teve aquela relação direta com o quadro inicialmente que parecia leve, né, mais tranquilo. Que ele mesmo tendo lúpus leve, ele vai ter esse risco aumentado por um acidente vascular. Então ele tem que, provavelmente não foi só o lúpus, ele provavelmente fumava, tinha dislipidemia, né? Então a gente vai ter que fazer esse manejo dessas outras comorbidades, né? Desde o início. Joia. E em relação ao lúpus, é importante a gente deixar claro que, diferente do cigarro, que muitas vezes a pessoa foi lá, comprou, experimentou, ou a pressão alta, que às vezes a pessoa ela ficou comendo de uma maneira errada, alimentações com muita gordura, com muito sal, o diabetes não cuidou muito da alimentação. O lúpus é uma doença que a pessoa não escolhe, né? É uma doença que vem naquela pessoa e é importante entender que é uma doença que tem tratamento. Sim, né? sim. Tem tratamento e com o tratamento a chance de ter um AVC diminui muito. Diminui muito. Isso é importante. E em relação ao lúpus ainda, eu queria saber se ele tem relação com trombofilia, que é a formação de alguns coágulos em locais que não eram comuns de acontecer, né? O lúpus tem essa associação? A gente tem um problema que se chama síndrome do anticorpo antifosfolipídico. Essa síndrome é uma trombofilia, é a trombofilia adquirida mais comum que a gente tem, e nessa síndrome a gente tem a presença de anticorpos, que são anticorpos chamados em geral de anticorpos anticardiolipina, que são anticorpos trombogênicos, que acabam ativando endotélio, ativando cascata de coagulação, pela simples presença deles no soro. E as pessoas com lúpus podem ter esses anticorpos presentes. Então, quando eu tenho um quadro de lúpus e tenho esses anticorpos, que são chamados de anticorpo anticardiolipina ou anticorpos antifosfolipídios, o risco é maior, né? Então, a gente tem que cuidar. Esse tipo de paciente, a gente vai tratar, vai sempre usar hidroxicloroquina, que é uma medicação base do tratamento do lúpus e que tem uma ação antiagregante plaquetária, assim como o ácido acetilsalicílico, tá? Então, a hidroxicloroquina, ela previne os eventos cérebro e cardiovasculares nos pacientes com lúpus. Não existe apenas uma ação imunomoduladora, mas também existe uma ação antitrombogênica, se eu puder falar assim, né? Ela tem uma inibição de agregação plaquetária também, além das outras ações ali anti-inflamatórias. E o tratamento. Então aí o tratamento vai funcionar para as duas coisas. Mas então quando a gente tem esses anticorpos, a gente tem um risco maior de um evento isquêmico, né? E aí a gente pode até fazer prevenção primária com AS, por exemplo. Ótimo, isso é importante. Só fazer um adendo que a gente está falando de doença autoimune, né? Só para explicar então para a população geral o que seriam então as doenças autoimunes. Então, as doenças autoimunes são doenças em que a gente forma anticorpos que a gente formaria normalmente, só que eles não estão sendo direcionados a bactérias, vírus, micro-organismos em geral. Eles estão sendo direcionados a estruturas das nossas próprias células, por isso autoimunes, né? Então, eu acabo formando um anticorpo contra uma proteína de uma célula lá do glomérulo no rim, né? Eu vou ter uma inflamação, uma nefrite, uma inflamação no rim. Ou eu vou ter uma formação de um autoanticorpo contra o meu vaso sanguíneo. Aí eu vou ter a deposição de imunocomplexos nos vasos sanguíneos, gerando a cascata inflamatória. Então, a doença autoimune é aquela onde eu gero anticorpos contra as minhas próprias... Uma autoagressão, né? É uma autoagressão, as próprias células, né? De uma forma errada, o nosso próprio corpo acaba se autoagredindo. A gente fala, existem várias teorias para as doenças autoimunes, existe uma base genética, né? Então existe uma predisposição genética e cada doença autoimune vai ter a sua, mas o que acontece, assim, em geral, é uma quebra da tolerância imunológica. Então o nosso sistema imune, ele acaba trabalhando mais do que devia, e por isso gera esses autoanticorpos que são patogênicos, que vão acabar gerando doença.
É verdade. Joia. E em relação aos pacientes que têm lúpus, todos eles são investigados sobre a síndrome do anticorpo Sim, antifosfolipídio? todos. Porque, Todos. inclusive, Ótimo. a gente tem, para o diagnóstico de lúpus, a gente tem critérios diagnósticos. Então, a gente tem lá uma lista de várias alterações que a pessoa precisa apresentar para a gente dizer, olha, essa pessoa tem lúpus. E dentre os critérios diagnósticos estão os anticorpos antifosfolipídios. A gente tem o anticoagulante lúpico, o anticorpo anticardiolipina e o anticorpo anti-beta-2 glicoproteína 1. São as 3 famílias aí de anticorpos que a gente sempre pede, são exames de sangue, né, que todo laboratório faz, a gente pede esse exame em todos os pacientes com diagnóstico de lúpus, inclusive porque a presença desses anticorpos pontua nos critérios diagnósticos de lúpus. Tá? Entendi, bom saber. Então, quando tem, aí é um fator a mais para a gente pensar na hidroxicloroquina e talvez no ácido acetilsalicílico naqueles casos, né? Exatamente. Porque não é todo mundo que usa, né? A hidroxicloroquina, sim. Sim, todo paciente, mundo. todo mundo, 100%. A gente só não vai usar quando a gente não pode. Ótimo. E aí a gente não pode quando a pessoa tem alguma alergia, pode acontecer, né? Uma reação alérgica à hidroxicloroquina, ou quando há alguma alteração oftalmológica de retina, porque existe uma possibilidade de uma deposição de hidroxicloroquina na retina, isso a gente acompanha com oftalmo, isso é muito raro, hoje em dia a gente usa doses baixas, a gente calcula pelo peso, e todo paciente que trata com hidroxicloroquina faz acompanhamento com o oftalmologista pelo menos uma vez por ano, então a gente controla isso bem. Então, se há alguma contraindicação ao uso da hidroxicloroquina, eu não posso usá-la, né? Mas a maioria dos pacientes não tem nenhuma contraindicação e ela é importantíssima. A gente sabe que o efeito imunomodulador da hidroxicloroquina, ele, no lúpus, por exemplo, ele, durante uma gestação, a mulher com lúpus engravida, e o que mais está relacionado a uma gravidez com um final feliz, que é mãe e bebê ótimos, né, nenê nascido, tudo certo, mãe sem sofrer nada durante a gestação, é o uso da hidroxicloroquina durante a gestação. Então, a hidroxicloroquina, ela protege de ativação do lúpus durante a gestação. A gente chama de flare, né? Em inglês é exacerbação do lúpus durante a gestação. Simplesmente pelo uso da hidroxicloroquina, que é uma droga simples, barata, relativamente acessível à população. A gente tem, inclusive, pelo SUS, o fornecimento. Tem que ter alguns controles, né? Mas é uma droga essencial. Modificadora, né? No lúpus e na artrite reumatoide, a gente também pode usar hidroxicloroquina. E na artrite reumatoide, a gente tem estudos super recentes, assim, deste ano, inclusive estudos brasileiros de registro de acompanhamento de pessoas com artrite reumatoide. E a gente observou que aquelas pessoas com artrite que usam hidroxicloroquina como parte do arsenal terapêutico são pessoas que têm menos infecções. São pessoas que controlam melhor a artrite e são pessoas cujo tratamento mais potente, tem um tratamento de artrite que se chama imunobiológico. As pessoas que usam a hidroxicloroquina, o imunobiológico funciona melhor. Então, a gente tem dados assim que foram até apresentados no Congresso Europeu de Reumatologia, se eu não me engano, no final do ano passado, dados brasileiros mostrando a importância dessa droga aqui na reumato. É muito importante. E aproveitando então ainda nas doenças autoimunes, a gente começou a falar agora da artrite reumatoide. O que seria a artrite reumatoide para o pessoal entender? Que é até mais comum que o lúpus, né? Bem no mais consultório comum, do reumatologista, né? O lúpus, só para a gente falar de números aqui um pouquinho, para ter uma ideia, a incidência anual de lúpus. Então, o número de casos novos de lúpus no Brasil varia de 5 a 9 casos por 100 mil habitantes por ano. 5 a 9 por cada 100 mil habitantes vai ter um diagnóstico novo de lúpus, né? Então, veja, assim, 10 pessoas, se a gente arredondar, é uma doença rara, né? Na população geral, embora no consultório do reumato a gente acaba tendo.
E a artrite reumatoide, por outro lado, é uma doença que tem uma prevalência, ou seja, número de casos, né, no mundo, no Brasil a gente tem dados brasileiros, em torno de 1%. Então, 1% da população tem artrite reumatoide. Se a gente passa lá de 60 anos, esse número aumenta para 10%. Nossa. Então é bastante, né? E aí a artrite reumatoide também é uma doença imunomediada, uma doença autoimune, só que ela é de uma outra família diferente do lúpus. Outra base genética, né? E é uma doença que vai ter uma inflamação também sistêmica, ela não é localizada apenas nas articulações. A artrite reumatoide é considerada uma doença sistêmica. E a gente vai ter como característica muita dor, inchaço nas juntas, uma limitação, a pessoa não consegue flexionar os dedos, não consegue segurar uma xícara. A rigidez, né? Tem muita rigidez, principalmente de manhã. Na primeira hora do dia, do momento que a pessoa acorda, contando 1 hora para frente, aquilo é muito... Olha, eu não consigo fechar as minhas mãos quando eu acordo de manhã. Aí vai passando o tempo, mais próximo do meio-dia, por exemplo, minha mão já está fechando normalmente. Então, isso é um sintoma, se chama rigidez matinal. Quando essa rigidez dura mais que 1 hora, a gente tem que investigar para ver se essa pessoa não tem uma artrite reumatoide. E assim como as juntas das mãos inflamam, eu vou ter inflamação nos joelhos, nos pés, nos ombros, nos cotovelos, pequenas articulações de pés e mãos, enfim, em diversas articulações. E é uma pessoa que vai estar inflamada. E aí vai aumentar o risco cardiovascular e cerebrovascular também. Então, assim como no lúpus, embora a gente tenha mecanismos diferentes, na artrite reumatoide eu também, por essa inflamação sistêmica, eu vou ter um aumento de risco cardio e cerebrovascular. E é tão importante esse aumento de risco que ele é equivalente ao diabetes para a doença cardiovascular. Tá? Meu Deus. Então, tanto que a pessoa com artrite reumatoide, a gente tem que ter, se eu não tenho nenhum outro fator de risco para infarto ou AVC, né? A pessoa só tem artrite reumatoide. O LDL alvo dela tem que ser 70, pelo menos. 70. Já entra em alto risco na classificação ali para tratamento da dislipidemia. Nossa, né? que legal. Eu falo que eu tenho vindo aqui para o podcast e eu tenho aprendido muito com os convidados que estão aqui, porque Verdade. a gente não consegue se atualizar tanto em todas as áreas, né? Claro, Por mais que a gente tente, e eu não sabia que o paciente que tinha artrite reumatoide isolado tinha que ter um LDL, que é o colesterol ruim. Quanto mais evidência de acometimento em alguns órgãos, mais baixo esse LDL deve ser nesses pacientes. E o paciente com artrite reumatoide deve ter o menor nível possível, que é abaixo de 70. Né? Devido ao risco aumentado. Que interessante. E ainda tem essa relação, né, que a gente citou ali do diabetes, aí eu lembrei, o paciente que já tem uma doença imunomediada, ele tem também chance de ter outras, né, já é mais susceptível. Então é comum muitas vezes ele ter ali uma artrite reumatoide e ter também um diabetes, e isso tudo agrava muito a situação, né? Se for um diabetes tipo 1, né, as doenças autoimunes, elas tendem a acontecer, então quem tem uma doença autoimune órgão específica, por exemplo, tireoidite de Hashimoto, diabetes tipo 1, anemia perniciosa, ela tem um risco maior de outras doenças órgão específicas e sistêmicas. Em geral, quando eu tenho tireoidite de Hashimoto, o mais comum é ter lúpus junto, ou Sjögren, que algumas são mais comuns. Então, na artrite reumatoide a gente também pode ter outras doenças autoimunes associadas, sim, mas a gente vê mais no lúpus, a associação com anemia perniciosa, tireoidite de Hashimoto, diabetes tipo 1, por exemplo. E cuidar quando tem essa associação, que é toda uma somatória de fator de risco, né? Sim. E aí a importância de cuidar nos fatores modificáveis, né, de estilo de vida, sempre batendo nessa tecla, né, que faz diferença. E em relação à artrite reumatoide, eu já tive os 2 pacientes, um com lúpus e o outro com artrite reumatoide, e os 2 eu lembro na época me falavam, um não é tão antigo assim, o outro é, eu parei de tratar. A artrite. A artrite e o lúpus. E o lúpus, eu parei de tratar. Mas por que você parou de tratar? Porque eu estava tomando um remédio, que é o corticoide, e estava me deixando muito inchado, eu estava ganhando muito peso. Então eu preferi não voltar mais na médica, ou no médico que passou aquele remédio, né? E eu queria, em relação a isso,
dos remédios em si, porque hoje o corticoide já não é tão usado como já foi antigamente nessas doenças, né? O que que a gente tem, para falar para esses pacientes, que é importante ele entender que mesmo ele tendo uma doença e às vezes o remédio causando talvez um efeito adverso, para que ele volte no médico e fale para o médico aquele evento adverso que ele está tendo, né? Para que o médico possa trocar, porque temos outras opções. Isso. Então eu queria que você me falasse do corticoide especificamente, como que tem sido hoje na prática, no tratamento dessas doenças, e as outras opções também que existem, que são até melhores muitas vezes. Perfeito. A reumato mudou muito nos últimos 20, 25 anos, né? Antigamente, a gente não tinha muita coisa para fazer pelo paciente com doença reumatológica imunomediada. Na verdade, tinha o corticoide, que tirava a pessoa do fundo do poço, né? Então, com um corticoide em dose alta, eu consigo controlar uma vasculite sistêmica, eu consigo controlar um lúpus grave, mas o problema é que o corticoide é uma droga que não é uma droga para ser usada de maneira crônica. Hoje, na reumatologia, a regra é corticoide, quanto menos, melhor e por o menor tempo possível. Então, a gente não usa mais corticoide como tratamento. O corticoide, ele é uma ponte para a gente usar até que o imunossupressor, o imunobiológico, a droga modificadora do curso da doença comece a fazer efeito. Porque as drogas que controlam, por exemplo, a artrite reumatoide, elas vão levar 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas para começar a ter efeito. Nesse período, eu vou utilizar o corticoide para alívio de sintomas, mas com a noção de que o corticoide não está tratando a doença, o corticoide está aliviando sintomas até que o tratamento comece efetivamente a acontecer. Então, a ideia hoje é corticoide próximo de 0. Menos é mais. Menos é mais. Então, a recomendação é conseguir, no lúpus, 5 miligramas, 7,5 miligramas de prednisona no máximo. Idealmente 0, né? E na artrite reumatoide também, tá? Então, idealmente 0 de corticoide. Então, a gente busca isso, porque hoje a gente tem, a pessoa que tem uma doença como artrite reumatoide ou lúpus, são as mais conhecidas, tem uma doença crônica e ela precisa acompanhamento. Em cada consulta, a gente vai modificando o tratamento da pessoa. E no início do tratamento, eu preciso ver aquela pessoa frequentemente. Então, no consultório, eu tenho pacientes que eu vejo a cada 40 dias, a cada 15 dias, a cada 30 dias. Logo que eu faço um diagnóstico, eu instituo o tratamento. Porque em cada consulta, eu vou reduzir o corticoide, aumentar o imunossupressor, eu vou avaliar efeitos colaterais, eu vou ver se o tratamento está fazendo efeito, né? Então, é necessário um acompanhamento próximo. Depois que a gente consegue obter a remissão da doença, isso a gente consegue na artrite reumatoide, consegue no lúpus também, ou seja, a doença controlada, eu já vou estar sem corticoide, eu vou estar na dose adequada do imunomodulador / imunossupressor / imunobiológico que essa pessoa vai estar usando. E aí eu vou poder fazer acompanhamentos a cada 4 meses, 6 meses, né? Mas eu vou precisar ver aquela pessoa. Na reumato, assim, o paciente meio que casa com a gente, né? Não é um tratamento de uma pneumonia, que a pessoa teve a pneumonia, começou a tratar, acabou o assunto. O máximo vai acontecer ter uma tosse por umas 3 semanas, depois vai passar, né? Na reumato não, a gente precisa acompanhar. Só que o que acontece é que depois da fase inicial, depois que a gente consegue controlar o incêndio, a gente vai ver essa pessoa com intervalos maiores e a gente não vai estar usando corticoide, né? E vai estar usando a terapia que vai controlar o sistema imune na dose adequada para aquela pessoa e controlando os possíveis efeitos colaterais que essas drogas também vão ter. O tratamento é todo personalizado, né? É individualizado, né? É individualizado e é personalizado, né? E hoje a gente tem muitas drogas, muitos medicamentos que não eram disponíveis no passado. A gente está falando aqui da hidroxicloroquina, que é uma droga muito antiga, mas que cada vez mais a gente vê a importância. Mas a gente tem drogas que foram desenvolvidas nos últimos 20, 15, 10, 5 anos, tá? Sim. E a gente tem à disposição aqui tanto pelos via SUS como via planos de saúde, né? Não apenas para aquisição privada dessas medicações, né? Legal. São medicações que são consideradas de alto custo e são fornecidas pelos planos de saúde e pelo SUS também.
Então, a Ótimo. gente consegue tratar muito bem as pessoas com esses problemas de saúde hoje em dia. Isso é muito bom saber, porque senão a pessoa acha que, porque ela está no serviço público, no SUS, que ela não vai ter acesso a algumas Não medicações vai se boas, beneficiar, né? né? É, E não vai ser beneficiado do tratamento, e vai sim. vai vai. sim. Além das medicações, Aline, é importante a pessoa fazer alguma outra coisa também que pode ajudar na remissão e no controle Sim. dessa doença? Sim, com certeza. O tratamento medicamentoso é muito, muito importante. O acompanhamento com o reumatologista também na artrite reumatoide é um fator de, se a pessoa consegue acompanhar bem regularmente, é um fator de bom prognóstico para o paciente. Mas também a prática de atividade física, tá? O exercício físico, principalmente o exercício de fortalecimento muscular, é muito, muito, muito importante. Quando a gente fortalece a musculatura, Seria musculação, peso. A musculação é essencial. E aí eu não tô falando só no lúpus, né, Cristian? Eu tô falando na osteoartrite, na osteoporose. Para reumatologia. Para reumatologia em geral. A musculação, ela estimula o osso, por exemplo, a Fica mais produzir forte, né? a produzir osteoblastos, que são as células produtoras de osso dentro do osso, né? Então, a gente faz a musculação e aquele meu osso está produzindo mais célula, né? E isso diminui o risco de fratura, por exemplo. Ótimo. De uma osteopenia. De uma osteopenia, de uma osteoporose, ou então auxilia no tratamento de uma osteoporose já estabelecida. E quando a gente faz musculação, Isso para idoso também, né? Não é só... Na verdade, é para todo mundo. A gente tem que começar a musculação agora. Tem músculo para a vida toda, né? Verdade. Então, quanto antes a gente começar a fazer musculação, melhor. Claro que é um treino. A musculação também é personalizada, individualizada. Você tem que ter um ótimo profissional do teu lado, né? Sim. Então, não é assim, vou lá na academia e faço sozinha, não. A gente tem que ter acompanhamento. Uma orientação, né? Uma orientação. E é importante as pessoas entenderem sobre isso, que às vezes ela está na academia e ela fala assim, mas eu não tenho condição de pagar um personal. Mas toda academia é obrigado, aquela academia, a ter professores que ficam ali para um determinado número de alunos que orientam aquela pessoa. Então, para a pessoa usar o professor que está lá na academia, né? Porque ela não paga apenas para usar o espaço, ela paga para ter um profissional ali uma também, assessoria, né? para assessorar ela, né? E hoje em dia não tem mais desculpa, né? A gente olha no YouTube como faz o exercício, a gente precisa de orientação, olha, eu não tenho condições, eu vou fazer um pacote de 3 aulas para eu poder aprender a fazer os exercícios depois, né? Então, assim, tem como a gente se virar. Não, fazer exercício é só querer que a gente consegue. E é importante as pessoas entenderem que às vezes ela acha, porque a mão dela tá inchada ou ela tá sentindo desconforto naquele momento, que ela tem que parar com a atividade física ou não pode fazer, né? Então, é muito importante ter a orientação do médico, porque às vezes realmente naquele período ela não vai conseguir. Mas logo em seguida que o tratamento fizer o efeito, que é importante que ela faça. Retoma, né, exatamente. A musculação, na hora, por exemplo, uma pessoa com artrite reumatoide, que teve um diagnóstico agora, uma artrite muito grave, está com inflamação em várias articulações, está muito doente, perdeu peso, não vai conseguir fazer ginástica. Mas eu vou conseguir tirar ela dessa situação, e a gente consegue com medicação fazer isso, e em 2 meses a pessoa já consegue ir para musculação. Tem um plano, um planejamento. Então, exatamente. Então, claro, na fase aguda da doença, ou quando a pessoa está em crise, ela não vai conseguir. Mas a crise, ela não pode durar, a crise tem que ser tratada, tem que passar. Passou a crise, vamos fazer o exercício. Então, em termos assim de tratamento não medicamentoso, atividade física, incluindo musculação, porque as pessoas falam, eu caminho todos os dias. Caminhar não dá. Caminhar é ótimo para a cabeça, deixa o corpo em movimento. Traz outros benefícios. Traz outros benefícios, mas a gente tem que associar a musculação e tem que ter um exercício aeróbico com uma intensidade um pouquinho mais alta do que a caminhada, né? Para prevenção cardiovascular. Sim. A OMS, né, recomenda pelo menos 150 minutos de exercício de intensidade moderada para cada indivíduo adulto. Né? Então, incluindo pessoas idosas. Então, para os adultos acima de 18 anos, pelo menos 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada e pelo menos 60 minutos de musculação por semana. A intensidade do exercício é moderada. Moderada significa, claro, tem o cálculo pelo peso, idade, frequência cardíaca, mas significa
Fica Não é suado, passear. não é Não tão passear. leve. Eu cansei, eu fiz um trotezinho, eu fiz uma bike e eu suei, eu cansei, eu fiz esforço para aquilo, né? Claro, eu vou ver se a pessoa não pode fazer isso Claro. antes, né? Sim. Né, se Às a vezes pessoa- começa com menos, né? Mas Exatamente. tem um planejamento e um alvo para É. chegar, para ter resultados para o corpo, né? Para a saúde. Eu sempre falo para as pessoas, eu falo, olha, pode começar caminhando, comece caminhando, mas a gente Sim. tem que entender que daqui a 6 meses, um ano, a nossa caminhada tem que virar uma corrida. Ou né? então uma Pra caminhada gente rápida, ou uma intensificando, bicicleta, né? Só repete de novo, então, Aline, o tempo que é recomendado, porque eu da musculação eu não sabia também. Eu sabia que você repete o tempo ideal que é recomendado para os pacientes fazerem atividade. Para os pacientes não, para todo mundo. Para todo mundo. Para todos nós, para a população Muito geral. bem. Para prevenção de doença cardio e cerebrovascular. Isso é recomendação da OMS, isso é de 2 anos atrás, se eu não me engano. São 150 minutos, no mínimo, de atividade física aeróbica, qualquer atividade de intensidade moderada, por semana. 150 minutos. Ou 75 minutos de intensidade física, de atividade física de intensidade alta por semana. Então, e aí o moderado e a intensidade da atividade moderada ou alta tem os cálculos que os educadores físicos fazem, mas vamos ficar aqui na moderada, que é se sentir cansado, suar, não pode ser fácil aquele exercício, né? Então são 150 minutos. E a atividade física pode ser qualquer coisa. Bicicleta, natação, exercício que movimente. Daria 30 minutos diários, de segunda a sexta. Mas não precisa ser todo dia, a gente pode concentrar. Pode concentrar. Desde que feche o benefício é o mesmo. O benefício é o mesmo, desde que feche 150 minutos semanais. Se for uma vez na semana e fizer 150 minutos. Aí a gente morre depois, né? De tão cansado que fique com dor. Então não é recomendado. Mas assim, para a pessoa entender que, né, não precisa ser todo santo dia. E, no mínimo, 60 minutos de musculação por semana. Nem é tanto, né? É pouquinho, gente. No site da OMS está assim, ó, associar musculação 2 vezes por semana, 30 minutos. Olha só. Então, e com isso a gente já tem o benefício. É claro, não é qualquer musculação, é uma musculação bem feita, planejada, né? E que vá progredindo. O treino não pode ser o mesmo sempre, isso é importante. né? E a atividade física é essa, não adianta eu caminhar 150 minutos. Tá. A caminhada é boa para minha cabeça, né? Mas eu não vou estar prevenindo AVC e infarto fazendo uma caminhada só. Ótimo. Entende? Excelente. Aline, para a gente falar de uma última doença aqui rapidamente, que é uma doença bastante rara, né? Nós temos no sistema nervoso central, principalmente no cérebro, em pacientes jovens, quando tem um AVC, muitas vezes a gente dá um diagnóstico de vasculite. Você teve um AVC porque você teve uma vasculite. E na maioria das vezes, essa vasculite está associada a alguma doença. Por exemplo, o lúpus, que é muito comum ter essa associação do lúpus com vasculite. Então, eu queria de novo que você reforçasse o que é a vasculite e falasse de uma doença mais rara, que é a vasculite primária, que é aquela onde o paciente tem a vasculite, mas que quando a gente procura não encontra uma outra doença. Talvez a gente vai encontrar no futuro, numa segunda pesquisa, mas que inicialmente a gente não encontra. A vasculite, então, é a inflamação do vaso sanguíneo, né, que ela acontece pela deposição ali de imunocomplexos que vão ativar a cascata inflamatória e vão inflamar aquele vaso. Pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas a gente está falando aqui do cérebro. E aí, dependendo da área do cérebro, eu vou ter o acometimento, né, clínico, né, dependendo da área que for afetada. Mas a vasculite primária do sistema nervoso central é super rara, é mais comum em jovens, né? A gente vai acabar pesquisando lúpus, síndrome de Sjögren, doença de BC, vasculites sistêmicas, outras doenças reumatológicas autoimunes que justifiquem, e a gente não vai encontrar nada. Vai encontrar algumas provas inflamatórias altas, às vezes vai ter as imagens, né, de ressonância com alterações compatíveis com vasculite, e não vai ter outro diagnóstico, então fechou como primário do sistema nervoso central. Aí a gente vai imunossuprimir, vai tratar e vai acompanhar esse paciente, né? Ótimo. O que acontece? A imunossupressão para um quadro de vasculite também não é uma coisa que vai ser por um tempo e acabou, né? A gente vai acompanhar esse paciente. Se a pessoa
inicialmente vai precisar de uma pulsoterapia com corticoide, ou seja, corticoide de dose alta para tirar a pessoa daquele quadro agudo. Depois a gente vai fazer uma manutenção com alguma medicação imunossupressora. A gente tem várias, azatioprina, micofenolato, medicações que a gente usa, né, em casos assim. E aí a pessoa vai se recuperar e vai ficar usando essas medicações e a gente vai acompanhando clinicamente, vai reduzindo o remédio se é possível, e a cada consulta vai traçando assim um novo plano, uma nova meta. Quando a gente trata uma doença assim, autoimune, a gente bloqueia, né, a evolução dela. Então, se a pessoa está tratando com imunossupressão depois de ter acontecido um episódio agudo, dificilmente eu vou encontrar no futuro, né, uma evolução para uma outra doença. Aham. Então, a gente vai ter que acompanhar mesmo esses pacientes para ver como é que eles vão evoluir, mas é uma imunossupressão por um tempo. E a gente pode, olha, fez uma nova ressonância, não tem mais nada de lesão, vamos reduzir, vamos acompanhar clinicamente. Tem pacientes que depois ficam sem medicação, mas a gente vai estar acompanhando, não é ficar sozinho, Ótimo. né? Mas é isso, assim, não é uma doença muito rara e a gente vai sempre pesquisar lúpus e outras vasculites, né? É importante citar ela por conta dos AVCs no geral. Muitos deles a gente não consegue fechar uma causa num primeiro momento, né? Então a gente vai, como causa daquele AVC, a gente vai expandindo o leque, pensando nessas doenças mais raras, né? Aí que elas surgem, mesmo assim, uma frequência muito, muito mais baixa do que as mais comuns, né? Mas elas surgem de vez em quando. Mas aí a vasculite primária, né? A diferença, por exemplo, se é uma SAF, eu vou ter um AVC isquêmico em jovem. Aí eu vou. Não, a vasculite é uma coisa. Mais, né? A vasculite primária vai ser uma coisa mais difusa, a pessoa entra em coma ou convulsiona, né? E aí vai lá, faz as imagens, faz líquor, não vê nada infeccioso, faz as imagens de ressonância e indica inflamação. Vê o vaso inflamado, né? A gente estuda os vasos, hoje eu faço angiografias também. Então, às vezes, a gente vê as irregularidades nos vasos, a gente consegue dar um diagnóstico de vasculite, mas a vasculite primária nem sempre não é a primeira opção, a gente sempre encontra uma outra doença associada, na maioria das vezes, né? Então, quando a gente não encontra, a gente chama de vasculite primária. Não é um diagnóstico fácil. E é um diagnóstico de exclusão, né? Muitas vezes. Mas aí a gente tem que tratar, né? Exato. Não é um diagnóstico fácil, mas eu vou tratar, eu vou imunossuprimir, eu vou acompanhar aquele paciente. E caso surja alguma outra manifestação que feche para um outro diagnóstico, vou seguir acompanhando e tratando. E, em geral, isso que eu quis dizer inicialmente, que talvez eu não tenha me expressado bem. Eu estou tratando, então, ok. Sim. Eu estou tratando aquele paciente. Tá sob ele controle, vai ficar bem, né? tá sob controle. Às vezes a gente não tem um nome e um sobrenome para uma doença. Isso na reumato é bem comum, sabe? E dá uma angústia no paciente. E eu sempre falo, assim, as doenças reumatológicas, para teres uma ideia, assim, os critérios diagnósticos de lúpus, que os últimos foram publicados em 2019, é uma lista enorme de diversas alterações que podem surgir em qualquer momento da vida. Então, quando eu avalio hoje o paciente com lúpus, eu tenho que considerar todo o passado dele e coisas que aconteceram no passado entram como critério diagnóstico. Então, eu tô avaliando uma pessoa hoje e ela me conta que aos 15 anos ela teve uma nefrite. Aquela nefrite entra no critério diagnóstico hoje do lúpus. Interessante. Né? Então, as doenças reumatológicas, elas nem sempre chegam com todas as manifestações, elas podem ir começando de pouquinho em pouquinho, e aí por isso a anamnese, a entrevista com o paciente é tão extensa e tão importante, porque esses elementos que a gente vai pegar na entrevista com o paciente vão ser importantíssimos para a gente fechar o diagnóstico, quando eu estou vendo ele naquele momento. Eu tenho que considerar toda a trajetória, todo o histórico. Né? A anamnese, exame físico ainda faz diferença na medicina, né? Fazem, assim, os bons médicos, né, fazem boas entrevistas e excelentes exames físicos, e assim, a gente vai pedir exame direcionado ao que a gente... Né? É complementar, né? É complementar. A maioria dos diagnósticos a gente já fecha ali sem exame, né? Só com a boa conversa e o exame clínico. Exame clínico, exatamente. Aline, obrigado por estar aqui hoje, tá? Foi muito bom para mim, principalmente, foi ótimo, tá?
E eu Pra tenho todo falado mundo. nos episódios que nossa ideia inicial, quando a gente criou esse podcast, era que se no final de tudo a gente conseguisse ajudar uma pessoa, Uhum. a gente já estava satisfeito. E depois eu quero agora ajudar uma pessoa por cada episódio. Sim, Então, tomara que alguém assista a gente e tenha um benefício com isso e consiga evitar um AVC no futuro, claro. ou até tratar uma doença, mesmo que já tenha tido um AVC, mas que ela Sim, comece a tratar para não ter outro, claro, né? Porque isso é exatamente. muito importante. Exatamente. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para os espectadores, Sim. falando da importância de identificar, tratar uma doença reumatológica e as outras maneiras gerais de prevenir Sim. também um acidente vascular cerebral. Acho que a mensagem final é assim: se você tem uma doença reumatológica, não basta tratar o seu reumatismo, né, que é como a gente chama popularmente esse tipo de problema. É necessário cuidar do tabagismo, não fumar, manter um peso adequado, ter uma dieta saudável, fazer atividade física, porque isso vai fazer bem para você, né, e vai ajudar a evitar um desfecho muito ruim, que é, por exemplo, o AVC. Então, não é apenas tratar o reumatismo, é tratar o que envolve, né? O tratamento da doença reumatológica, por si, vai diminuir o seu risco de uma doença cerebrovascular, de um AVC, por exemplo, mas eu preciso manejar as outras comorbidades, os fatores de risco modificáveis para esse tipo de problema, que é tão prevalente e tão prevenível, né? Sim. Então, é isso. Na verdade, assim, no final das contas, é vida saudável, né? Ter a vida o mais saudável Excelente. possível. E se tiver algum sintoma de dor, inflamação, rigidez, tem que ser avaliado, né, por um reumatologista, porque isso pode ser uma doença reumatológica cujo tratamento vai melhorar a qualidade de vida e vai prevenir a ocorrência de AVC e de infarto também no futuro. Perfeito. Excelente. Obrigada, Aline. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Eu quero convidar todo mundo que assistiu e que queira compartilhar com alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Por favor, encaminhe. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, eu tenho certeza que mais gente vai conseguir ser ajudada. Aqui nosso foco é a prevenção. Então, a gente agradece também o episódio de hoje. Foi excelente. Estou muito feliz. Obrigada mais uma vez por ter aceitado esse convite. É um prazer. Tchau, pessoal. Um abraço e fiquem ligados para próximos episódios. Um abraço. Tchau, gente. Até mais.